Olá, estamos aqui na nossa parte 3 da nossa aula 6 sobre LDB, nosso curso preparatório para concursos na área da educação. Vamos aí para o título 5 dos níveis das modalidades de educação e ensino. Vamos dando continuidade falando sobre o artigo 26. Tá? No artigo 26 ele diz o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a famosa BNCC, a ser complementada em cada sistema de ensino, ou seja, no sistema de ensino estadual ou no sistema de ensino municipal. E em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, tá certo? Lembrando que essas características também podem ser inseridas na construção do projeto político-pedagógico. No parágrafo 1º do artigo 26, ele diz o seguinte: os currículos a que se refere o caput, ou seja, o topo, o início desse artigo, deve abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, a arte passa a ser, o ensino de arte passa a ser obrigatório na educação básica. No artigo 26, do seu parágrafo 3º, ele diz o seguinte, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação, sendo por sua prática facultada ao aluno, Ou seja, o aluno pode optar em fazer ou não, mas só nas seguintes situações: que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, quem estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, amparado pela lei, pelo decreto 1044, de setembro de outubro de 1969, que tenha prole, ou seja, que tenha filho. No parágrafo 4º, ele diz o seguinte: o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada língua inglesa. Lembrando que as línguas inglesa e as línguas estrangeiras não são ofertadas do 1º ao 5º ano. Parágrafo 6 diz o seguinte: as artes visuais, a dança, a música e o teatro serão as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o parágrafo 2 deste artigo. Tá? E o parágrafo 7º diz o seguinte: a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o início, o caput, desse artigo. No parágrafo 8, ele diz o seguinte: a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais, Ou seja, você pode colocar os filmes aí pelo menos filmes de produção nacional, pelo menos 2 horas por mês, tá? No mínimo. Isso, lembrando que se você quiser estender essa carga horária, é permitido. No parágrafo 9º, ele diz o seguinte: conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. No parágrafo 10, ele diz o seguinte: a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório da Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação, o CNE, e de homologação pelo Ministério da Educação. Ok? No artigo 26A, ele diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, nos públicos e nos privados também, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira ou negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil, certo? Parágrafo 2 do artigo 26A ele diz também o seguinte:
Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira, ok? Então aqui é obrigatório, né, o estudo, né, tornar-se obrigatório das escolas privadas, do ensino fundamental, ensino médio, públicas e privadas, é obrigatório, né, e pertinente o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No artigo 27 temos o seguinte: os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Inciso 2, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Inciso 3, orientação para o trabalho. Inciso 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Tá? No artigo 28 temos o seguinte: na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação e peculiaridade da vida rural e de cada região, especialmente. Tá? Os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Tá? Então, a educação básica para a população rural, né, ela não é obrigatória, mas ela deve promover essas adaptações no currículo escolar. E no parágrafo único do artigo 28, o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será procedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação a análise do diagnóstico do impacto da ação e manifestação da comunidade escolar. Certo? Então, agradeço pela sua atenção, continue firme e forte nos estudos e aguardo vocês nas próximas aulas.